justiça outorgada e justiça prática. Então, existe um relacionamento entre a membresia da igreja invisível e um relacionamento entre a membresia da igreja local, visível. Um relacionamento trata quanto à justiça que Deus nos outorga pela fé e a justiça prática pela nossa vida diária. Então vamos lá, devagar, com calma. Quando pela fé nos tornamos cristãos, Deus nos declara justos, mas também somos chamados a praticar a justiça. Uma pessoa que continua a viver alegremente na injustiça, continua a pecar, fazer coisa errada, coisas que desagradam a Deus, é bom que duvide se ela realmente possui a justiça de Cristo. E esse princípio também se aplica àqueles que se recusam a se comprometer com uma igreja local. Perceba que pela salvação, você se comprometer com uma igreja local é um resultado natural, pois confirma aquilo que Cristo fez em você. Se você não tem interesse algum em se comprometer verdadeiramente com um grupo de cristãos que ensinam a Bíblia, que creem no Evangelho, você deve perguntar a si mesmo se de fato pertence ao corpo de Cristo. Porque, mais uma vez, a nossa condição diante de Deus foi mudada, e isso afetará as nossas decisões diárias. E mesmo que o processo seja lento e cheio de passos errados, Deus realmente muda o seu povo. Portanto, questione-se muito seriamente se você acha que possui a justiça de Cristo, mas não está seguindo uma vida de retidão. Da mesma forma, não se engane com essa ideia de igreja invisível se você mesmo está buscando uma vida em uma igreja local. Ah, pastor, mas sempre a igreja está certa e eu que estou errado? Em raríssimas circunstâncias você pode estar certo, porque de fato um verdadeiro cristão edifica a sua vida na vida de outros por meio da comunhão de uma igreja local. Acredite, se a outra pessoa é muito chata para você, você é muito chato para ela também. Porque o verdadeiro cristão sabe que ainda não alcançou toda a santidade, que ainda cai, que ainda erra e que necessita da responsabilidade e da instrução do corpo de pessoas chamado igreja. E essas pessoas necessitam dele também. Não dá para ser cristão fora do corpo de Cristo, porque um membro não pode ficar fora do corpo. Se ficar fora do corpo, morre. Então, quando você está na igreja e a igreja começa a apresentar um montão de problemas e dificuldades, é justamente o momento para se exercitar o amor e praticar boas obras uns com os outros. E demonstrar na vida real o fato de que Deus nos reconciliou com Ele mesmo e com os outros. Ou você acha que para Deus é fácil ficar perto da gente? Ele, um ser santo, puro, perfeito, ficar perto de pessoas pecadoras, imperfeitas, que erram e desagradam sua vontade o tempo todo? Por isso que quando nós estamos juntos, apesar dos pesares, demonstramos ao mundo que mudamos. Mudamos não simplesmente porque memorizamos versículos, ou porque oramos antes das refeições, ou porque damos o dízimo. Por isso também, mas principalmente porque mostramos de uma maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. E acredite, se nós como igreja formos assim, tivermos a disposição de suportar, perdoar e amar uns aos outros, o mundo, mesmo que pelo motivo errado, vai querer ficar perto da gente. Tá dando para ficar bem claro? Eu não consigo demonstrar amor, alegria, paz, paciência e bondade vivendo isoladamente, vivendo longe de você. Porque é exatamente na igreja, no meio de um grupo de pecadores que se comprometeram a amar uns aos outros, que o evangelho é demonstrado. Então a igreja apresenta o evangelho de forma visual e externa, não quando dá cesta básica para um pobre, não quando ajuda um mendigo ou um necessitado em um momento isolado, mas quando amamos uns aos outros, quando perdoamos uns aos outros, como Cristo nos amou e nos perdoou, quando nos comprometemos uns com os outros, como Cristo se comprometeu conosco, e quando entregamos nossas vidas uns pelos outros, como Cristo entregou sua vida por nós. Percebe, a forma como o mundo faz o bem tem muito pouco a ver com a forma com que a igreja faz o bem. Juntos podemos demonstrar o evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos. E veja bem, não estou nem considerando ainda os dons espirituais, que Deus deu tantos dons para a igreja exatamente para serem usados em reações ao pecado de outros cristãos na igreja local. O meu pecado lhe dá a oportunidade de exercitar o seu dom. E daí a importância do discipulado, que tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.